Totem e Tabu, de Sigmund Freud. Capítulo 3: Animismo, Magia e Onipotência dos Pensamentos. Parte 1. Um defeito inevitável dos trabalhos que procuram aplicar a psicanálise a temas das ciências humanas é oferecer muito pouco ao leitor de ambas as disciplinas. Por isso, tem apenas o caráter de incitações, fazem ao especialista sugestões para que ele as considere em seu próprio trabalho. Esse defeito se fará bastante evidente no ensaio que aborda o imenso âmbito do que é chamado de animismo. No sentido mais estrito, animismo é a doutrina das almas. No sentido mais amplo, a dos espíritos em geral. Também se distingue o animatismo, a teoria do caráter vivo da natureza que se nos mostra inanimada, assim como o animalismo e o humanismo. O termo animismo, antes aplicado a determinado sistema filosófico, parece ter recebido de Tiller seu significado atual. O que levou à introdução desses termos foi a percepção da singularíssima concepção do mundo e da natureza que têm os povos primitivos de nosso conhecimento, tanto os históricos como os ainda vivos. Eles povoam o mundo com inúmeros seres espirituais que lhes são benévolos ou malignos. Veem nesses espíritos e demônios as causas dos processos naturais e acreditam que não apenas os animais e as plantas, mas também as coisas inanimadas são animadas por eles. Um terceiro elemento dessa primitiva filosofia da natureza, talvez o mais importante, parece-nos bem menos peculiar, porque não nos achamos suficientemente afastados dele, ao passo que restringimos bastante a existência de espíritos, e agora explicamos os processos naturais com a suposição de forças físicas impessoais. Os primitivos creem numa tal animação também dos seres humanos individuais. As pessoas contêm almas que podem deixar sua morada e migrar para outros seres humanos. Essas almas são portadoras das atividades espirituais e, até certo ponto, independentes dos corpos. Originalmente, elas eram imaginadas como bastante semelhantes aos indivíduos. Apenas no curso de um longo desenvolvimento, perderam as características materiais, chegando a um grau de espiritualização. A maioria dos autores inclina-se a supor que estas noções da alma constituem o núcleo original do sistema animista, que os espíritos são apenas almas tornadas independentes, e que as almas dos animais, plantas e coisas foram formadas por analogia com as almas humanas. Como chegaram os homens primitivos às concepções peculiarmente dualistas em que se baseia o sistema animista? Acredita-se que pela observação dos fenômenos do sono, com os sonhos, e da morte, a ele tão similar, e pelo esforço de explicar esses estados de tamanho interesse para todo o indivíduo. O problema da morte, mais que tudo, teria sido o ponto de partida da teorização. Para os primitivos, o prosseguimento da vida, a imortalidade, seria algo evidente. A ideia da morte veio a ser adquirida depois, não sem relutância, e também para nós é vazia de conteúdo inexequível. Sobre o papel que podem ter tido na formação das teorias básicas do animismo, outras observações e experiências acerca de imagens oníricas, sombras, imagens especulares, etc., houve discussões muito vivas, mas inconclusivas. O comportamento do homem primitivo de reagir aos fenômenos que estimulam sua reflexão, formando a ideia de almas e transferindo-as para objetos do mundo exterior,
é julgado bastante natural e não particularmente enigmático. Ante o fato de as concepções animistas terem aparecido concordantemente nos mais diversos povos e em todas as épocas, Jung afirmou que elas são o produto psicológico necessário de uma consciência mitopoética, e nesse sentido, portanto, o animismo primitivo deve ser considerado a expressão espiritual do estado natural do homem, na medida em que é acessível à nossa observação. A justificação para animar o inanimado já foi dada por Hume em sua Natural History of Religion, quando escreveu: há uma tendência universal entre os homens em conceber todos os seres como eles próprios e de transferir para todo objeto as qualidades que conhecem familiarmente e de que estão intimamente cônscios. O animismo é um sistema de pensamento. Ele não só explica um fenômeno particular, mas permite compreender o mundo como unidade a partir de um ponto. No curso dos tempos, a humanidade produziu 3 grandes visões de mundo, se dermos crédito às autoridades: a animista, mitológica, a religiosa e a científica. Entre elas, a primeira criada, o animismo, é talvez a mais consequente e exaustiva, a que explica de maneira cabal a natureza do mundo. Essa primeira concepção de mundo da humanidade é uma teoria psicológica. Está além de nosso escopo demonstrar o quanto dela ainda se acha na vida moderna, seja depreciada em forma de superstição ou bastante viva como fundamento de nossa linguagem, crença e filosofia. Remontando a esses 3 estágios de visões do mundo, fala-se que o animismo em si não é uma religião, mas contém as premissas sobre as quais depois se constroem as religiões. É também claro que o mito se baseia em pressupostos animistas, mas os pormenores da relação entre mito e animismo permanecem não esclarecidos em pontos essenciais. Parte 2. Nossa abordagem psicanalítica se fará em outro lugar. Não é de supor que os homens tenham sido levados a criar seu primeiro sistema cosmológico por pura ânsia especulativa de saber. A necessidade prática de sujeitar o mundo teve certamente participação nesse esforço. Por isso, não nos surpreendemos ao saber que, de mãos dadas com o animismo, há instruções de como proceder para assenhorar-se de homens, coisas e animais, isto é, de seus espíritos. Tais instruções, conhecidas pelos nomes de feitiço e magia, são consideradas por S. Reinert a estratégia do animismo. Eu prefiro vê-las como técnica, acompanhando Hilbert Emaus. Pode-se fazer uma distinção conceitual entre feitiço e magia? É possível, se um tanto arbitrariamente não considerarmos as oscilações da linguagem corrente. Então, a feitiçaria é, no essencial, a arte de influenciar os espíritos, tratando-os como os seres humanos em circunstâncias iguais, isto é, apaziguando-os, conciliando-os, obtendo sua simpatia, intimidando-os, roubando-lhes o poder, submetendo-os à nossa vontade, utilizando os mesmos recursos que se mostraram eficazes com as pessoas vivas. A magia, porém, é outra coisa. Ela ignora os espíritos no fundo e recorre a meios especiais, não aos métodos psicológicos comuns. Logo percebemos que a magia é a parte mais primitiva e importante da técnica animista.
pois entre os meios para lidar com espíritos encontram-se também meios mágicos, e a magia tem aplicação igualmente em casos, segundo nos parece, em que a espiritualização da natureza não foi realizada. A magia tem de servir aos propósitos mais diversos, submeter os eventos naturais à vontade do homem, defender a pessoa dos perigos e dos inimigos e dar-lhe o poder de prejudicar seus inimigos. Mas o princípio em cujos pressupostos se baseia a atividade mágica, ou melhor, o princípio da magia, é tão evidente que todos os autores o reconheceram. Podemos expressá-lo de forma bem sucinta com essas palavras de Taylor, se prescindirmos do juízo de valor que as acompanha: tomar erradamente um vínculo ideal por R$1. Essa característica será ilustrada com 2 grupos de ações mágicas. Um dos mais difundidos procedimentos mágicos para afetar um inimigo é fazer uma imagem dele com um material qualquer. Pouco importa a semelhança no caso. Qualquer objeto pode ser promovido à imagem do inimigo. O que se faz a essa imagem sucede também ao original odiado, ferindo-se uma parte do corpo daquela. Este fica doente no mesmo lugar. A mesma técnica mágica pode estar a serviço da devoção religiosa em vez da inimizade pessoal e ajudar deuses na luta contra os demônios maus. Citando Fraser, abre aspas, toda noite, quando o deus Sol Ra descia para o seu lar, no oeste ardente, ele era atacado por hostes de demônios sob a chefia do seu arqui-inimigo Apep. Por toda a noite eles os combatia e às vezes durante o dia os poderes das trevas enviavam nuvens para o céu azul do Egito para obscurecer sua luz e debilitar seu poder. A fim de auxiliar o Deus Sol em sua luta diária, uma cerimônia era realizada diariamente no seu templo em Tebas. Uma figura do seu inimigo Apep, representado como um crocodilo com uma face horrenda ou uma serpente com muitas dobras, era feita de cera e nela se escrevia o nome do demônio com tinta verde. Posto num envoltório de papiro, no qual outra imagem de Apep fora desenhada com tinta verde, a figura era então amarrada com cabelos negros, era cuspida, retalhada com uma faca de pedra e lançada ao chão. Quando o próprio Apep havia sido eliminado dessa forma, imagens em cera de cada um dos principais demônios e de seus pais, mães e filhos eram feitas e igualmente queimadas. O serviço, acompanhado da recitação de alguns encantamentos prescritos, era repetido não só de manhã, ao meio-dia e à noite, mas sempre que havia um temporal, que chovia fortemente ou que nuvens negras moviam-se pelo céu para esconder o claro disco solar. Os malvados das trevas, das nuvens e chuvas sentiam os ferimentos infligidos às suas imagens como se fossem feitos a eles próprios. Eles desapareciam ao menos por algum tempo e o benéfico Deus Sol brilhava triunfante uma vez mais. Fecha aspas. Do incontável número de atos mágicos com fundamento semelhante, destacarei 2 apenas, que tiveram grande papel entre os povos primitivos de todas as épocas e que permaneceram conservados, em parte nos mitos e cultos de estágios de desenvolvimento mais elevados. As magias para obtenção de chuva e de fertilidade. A chuva é produzida por meios mágicos, sendo imitada ou imitando-se também as nuvens e a tempestade que a produzem. A impressão é de que se quis brincar de chuva. Os Ainos do Japão, por exemplo, fazem chuva da seguinte forma:
Alguns deles derramam água com peneiras, enquanto outros tomam uma tigela, aparelham-na com velas e remos como se fosse um barco e a empurram ou arrastam pela aldeia e os jardins. Também a fertilidade do solo era assegurada por via mágica, oferecendo-lhe o espetáculo de um ato sexual humano. Assim, um exemplo entre muitos, em algumas partes de Java, os lavradores e suas mulheres vão para os campos, ao se aproximar a época do arroz florescer, para incentivar a fertilidade do arroz como seu exemplo. Temia-se, no entanto, que relações sexuais incestuosas proibidas gerassem colheitas ruins e infertilidade do solo. Também devem ser incluídos nesse primeiro grupo certos preceitos negativos, isto é, precauções mágicas. Quando uma aldeia Dayak vai à caça de javalis, as pessoas que ficam não podem tocar em óleo ou água durante a ausência de seus amigos. Se o fizessem, os caçadores ficariam com os dedos de manteiga e a presa escaparia entre suas mãos. Ou ainda, enquanto um caçador de uiaque persegue a caça na floresta, seus filhos em casa estão proibidos de fazer desenhos na madeira ou na areia, pois teme-se que as crianças fazendo isso, as trilhas da floresta ficariam emaranhadas como as linhas dos desenhos, de modo que o caçador poderia perder seu caminho e não retornar. Se nesses últimos exemplos, como em tantos outros de ação mágica, a distância não tem nenhum efeito, ou seja, a telepatia é tida como óbvia, também para nós a compreensão dessa peculiaridade da magia não oferecerá dificuldade. Não há dúvida quanto ao que é considerado eficaz em todos esses exemplos. É a semelhança entre o ato realizado e o evento esperado. Daí Fraser chamar de imitativa ou homeopática essa espécie de magia. Se eu quero que chova, preciso apenas fazer algo que pareça ou lembre a chuva. Numa fase posterior da evolução cultural, em vez dessa magia da chuva, serão organizadas procissões até um templo e serão feitas orações, pedindo chuva ao santo que nele tem sua morada. Por fim, se abandonará também essa técnica religiosa e se tentará descobrir meios de agir sobre a atmosfera para produzir chuva. Num segundo grupo de atos mágicos, o princípio da semelhança já não conta, mas sim um outro, que os exemplos seguintes revelarão facilmente. Querendo-se prejudicar um inimigo, pode-se utilizar um outro procedimento. Obtém-se uma amostra de seus cabelos, unhas, excreções ou mesmo de sua roupa e faz-se alguma coisa hostil com esses objetos. É como apoderar-se da pessoa mesma, e aquilo que se faz às coisas oriundas da pessoa acontecerá a ela mesma. Na visão dos primitivos, entre os elementos essenciais de uma personalidade se acha o nome. Quando se sabe o nome de uma pessoa ou de um espírito, adquire-se algum poder sobre o portador do nome. Daí as curiosas precauções e restrições no uso dos nomes, abordadas no ensaio sobre o tabu. Nesses exemplos, a semelhança é claramente substituída pela afinidade. Os mais elevados motivos para o canibalismo dos primitivos têm origem semelhante. Ao assimilar parte do corpo de uma pessoa, devorando-as, o indivíduo se apropria também das características que a ela pertenceram. Disso resultam precauções e restrições da dieta em determinadas circunstâncias. Uma mulher grávida evita consumir a carne de certos animais, pois características indesejadas desses animais, como a covardia, podem passar para a criança por ela nutrida. Não faz diferença para o efeito mágico que o vínculo já não exista,
ou que tenha consistido apenas num só contato relevante. Assim, por exemplo, a crença num vínculo mágico que une o destino de um ferimento ao da arma que o causou pode ser acompanhada por milênios sem alteração. Quando um melanésio se apodera do arco que o feriu, ele o guarda cuidadosamente num local frio para conter a inflamação da ferida, mas se o arco ficou com os inimigos, certamente será pendurado bem próximo de um fogo para que a ferida se inflame e queime. Em sua História Natural, livro 28º, Plínio recomenda que se você feriu um homem e se arrepende disso, basta cuspir na mão que o feriu e a dor daquele que sofre será instantaneamente aliviada. Francis Bacon menciona em sua Natural History a crença geral de que untar uma arma que desferiu o golpe cura essa mesma ferida. Disse que ainda hoje os agricultores ingleses seguem esta receita e quando se cortam com uma foice, conservam o instrumento cuidadosamente limpo para que não se forme pus na ferida. Em junho de 1902, segundo o relato de um semanário inglês, uma mulher chamada Matilda Henry, de Norwich, cravou acidentalmente um prego na sola do pé. Sem que fosse examinada, até mesmo sem tirar a meia, ela solicitou à filha que untasse o prego na expectativa de que assim nada lhe poderia suceder. Morreu alguns dias depois de tétano, em consequência dessa antisepsia deslocada. Esses últimos casos ilustram o que Fraser chama de magia contagiosa, diferenciando-a da imitativa. O que neles se considera eficaz já não é a semelhança, mas o nexo no espaço, a contiguidade, ao menos a contiguidade imaginada, a lembrança de sua existência. Mas como semelhança e contiguidade são os dois princípios essenciais dos processos associativos, evidencia-se como explicação para toda a insensatez das prescrições mágicas o predomínio da associação de ideias. Vemos como se mostra pertinente a mencionada característica da magia estabelecida por Taylor: tomar erradamente um vínculo ideal por um real, ou tal como foi expressa por Fraser, com palavras quase iguais. Os homens tomavam erradamente a ordem de suas ideias pela ordem da natureza e por isso imaginavam que o controle que têm ou parecem ter sobre os seus pensamentos permitia-lhes exercer um controle correspondente sobre as coisas. A princípio causa estranheza, então, que essa esclarecedora explicação da magia pudesse ser rejeitada por vários autores como insatisfatória. Refletindo um pouco mais, porém, vemos como justificada a objeção de que a teoria da associação apenas explica os caminhos que a magia segue e não sua autêntica natureza, isto é, o equívoco de pôr leis psicológicas no lugar de leis naturais. Aqui falta, evidentemente, um fator dinâmico, mas enquanto a busca desse fator desencaminhou os críticos da teoria de Fraser, será fácil dar uma explicação satisfatória da magia, se apenas prosseguirmos e aprofundarmos a teoria da associação. Consideremos primeiro o caso mais simples e mais significativo, o da magia imitativa. Segundo Fraser, essa pode ser praticada sozinha, enquanto a magia contagiosa pressupõe normalmente a imitativa. Os motivos que impelem o uso da magia são fáceis de reconhecer. São os desejos humanos. Apenas precisamos supor que o homem primitivo tem uma enorme confiança no poder dos seus desejos. No fundo, tudo o que ele realiza por meio mágico deve acontecer apenas porque ele o deseja. Portanto,
Inicialmente, a ênfase está no seu desejo. Quanto à criança que se acha em condições psíquicas análogas, mas ainda não tem capacidade motora, defendemos a hipótese de que inicialmente satisfaz seus desejos de forma alucinatória, produzindo a situação satisfatória mediante as excitações centrífugas de seus órgãos sensoriais. Quanto ao homem primitivo adulto, há um outro caminho. Ao seu desejo liga-se um impulso motor, a vontade, e esta, que depois a serviço da satisfação do desejo mudará a face da terra, é agora usada para representar a satisfação, de modo que esta pode ser vivenciada através de alucinações motoras, digamos. Tal representação do desejo satisfeito é comparável à brincadeira das crianças, que nelas toma o lugar da técnica puramente sensorial de satisfação. Se a brincadeira e a representação imitativa bastam para a criança e o primitivo, isso não é um sinal de modéstia, tal como a entendemos, ou de resignação graças ao reconhecimento de sua real impotência, mas a compreensível consequência do preponderante valor de seu desejo, da vontade dele dependente e dos caminhos que ele tomou. Com o tempo, o acento psíquico desloca-se dos motivos da ação mágica para seus meios, para a própria ação. Digamos, talvez mais corretamente, que apenas esses meios tornam-lhe evidente a superestimação de seus atos psíquicos. Fica parecendo que apenas a ação mágica, devido à sua semelhança com o resultado desejado, faz com que este ocorra. No estágio do pensamento animista, não há ainda oportunidade de demonstrar objetivamente o verdadeiro estado de coisas. Ela ocorre mais tarde, quando todos esses procedimentos ainda são cultivados, mas já é possível o fenômeno psíquico da dúvida como expressão de um pendor à repressão. Então, os homens vão admitir que a invocação de espíritos nada consegue se não existe a crença neles, e que também a força mágica da oração fracassa se por trás dela não se acha a devoção. A possibilidade de uma magia contagiosa baseada na associação por contiguidade nos mostra, então, que o valor psíquico atribuído ao desejo e à vontade estendeu-se a todos os atos psíquicos que se acham à disposição da vontade. Há uma superestimação geral dos processos anímicos, ou seja, uma atitude para com o mundo que, em vista do que sabemos sobre a relação entre realidade e pensamento, só pode nos parecer uma superestimação deste último. As coisas recuam para segundo plano ante as ideias das coisas. O que se faz a essas tem de suceder a aquelas. As relações existentes entre as ideias são pressupostas igualmente entre as coisas. Como o pensamento não conhece distâncias, facilmente reunindo o mais afastado no espaço e o mais separado no tempo num só ato de consciência, também o mundo mágico, telepaticamente, põe-se acima da distância física e trata uma situação passada como se fora presente. Na época animista, a imagem reflexa do mundo interior torna invisível aquela outra imagem do mundo que acreditamos perceber. Ressaltemos, além disso, que os dois princípios da associação, semelhança e contiguidade, encontram-se na unidade mais ampla do contato. A associação por contiguidade é o contato no sentido direto, a associação por semelhança no sentido figurado. Uma identidade no processo psíquico ainda não aprendida por nós é indicada pelo uso da mesma palavra para os dois tipos de relação.
Trata-se da mesma extensão do conceito de contato que se verificou na análise do tabu. Podemos agora dizer, sintetizando, que o princípio diretor da magia, a técnica do modo de pensar animista, é o da onipotência dos pensamentos. Parte 3. Tomei a expressão onipotência dos pensamentos de um indivíduo bastante inteligente que sofria de ideias obsessivas e que, após restabelecer-se com o tratamento psicanalítico, pôde dar provas de sua capacidade e sensatez. Ele a havia cunhado para explicar todos os acontecimentos singulares e inquietantes que pareciam persegui-lo, a ele e a outros acometidos da mesma doença. Se acabava de pensar em alguém, este lhe surgia ao encontro, como se o tivesse invocado magicamente. Se de repente perguntava por um conhecido que há muito não via, informavam-lhe que havia morrido pouco antes, de modo que parecia ter se ligado telepaticamente com ele. Se amaldiçoava um estranho, não muito a sério, cabia esperar que ele morresse pouco depois e lhe deixasse o fardo de sua morte. Acerca da maioria desses casos, ele pôde me informar no curso do tratamento como havia surgido a aparência enganosa e o que ele mesmo fizera para reforçar sua expectativa supersticiosa. Todos os doentes obsessivos são supersticiosos dessa maneira, em geral contrariando seu entendimento. É na neurose obsessiva que a conservação da onipotência dos pensamentos aparece do modo mais nítido. Nela se acham mais próximos da consciência os resultados desse primitivo modo de pensar. Mas devemos guardar-nos de ver nisso um caráter distintivo dessa neurose, pois a investigação psicanalítica revela a mesma coisa nas outras neuroses. Em todas elas, o decisivo na formação dos sintomas é a realidade do pensar, não a do viver. Os neuróticos vivem num mundo especial, em que, como expressei em outro lugar, apenas a moeda neurótica tem vigência, isto é, apenas o que é pensado intensamente e imaginado com afeto funciona para eles. A concordância disso com a realidade exterior é algo secundário. O histérico repete em seus ataques e fixa com seus sintomas vivências que apenas na sua fantasia ocorreram daquela forma, ainda que em última análise remontem a acontecimentos reais ou sejam construídos com base neles. Assim, também não se compreenderia a consciência de culpa dos neuróticos, caso se pretendesse relacioná-la a malfeitos reais. Um neurótico obsessivo pode ser oprimido por uma consciência de culpa que assentaria bem num grande assassino, embora trate seus semelhantes com o maior escrúpulo e consideração, e assim tenha feito desde pequeno. No entanto, seu sentimento de culpa é justificado, baseia-se nos fortes e frequentes desejos de morte que ele, inconscientemente, abriga em relação ao próximo. É justificado na medida em que pensamentos inconscientes e não atos propositais são tomados em consideração. De modo que a onipotência dos pensamentos, a superestimação dos processos psíquicos em relação à realidade tem irrestrita influência na vida emocional do neurótico e em tudo o que dela deriva. Mas, se o submetermos ao tratamento psicanalítico, que nele torna consciente o que é inconsciente, ele não poderá crer que os pensamentos são livres e sempre terá medo de exprimir desejos maus, como se, devido à expressão, eles inevitavelmente chegassem à realização. Este seu comportamento, assim como a superstição que põe em prática na vida,
mostra-nos como ele está vizinho do selvagem, que acredita mudar o mundo exterior apenas com os pensamentos. Os atos obsessivos primários desses neuróticos são de natureza inteiramente mágicas. Se não são feitiços, são contrafeitiços, dedicados a afastar as expectativas de desgraça com que a neurose costuma iniciar. Sempre que consegui penetrar o mistério, revelou-se que essa expectativa de desgraça tinha por conteúdo a morte. O problema da morte se acha, segundo Schopenhauer, no começo de toda a filosofia. Vimos que também as noções de almas e a crença em demônios que caracterizam o animismo têm origem na impressão que a morte deixa no homem. É difícil julgar se esses primeiros atos obsessivos ou de proteção seguem o princípio da semelhança ou do contraste, pois nas condições da neurose eles são deformados, em geral, com o deslocamento para algo mínimo, alguma ação insignificante em si. Também as fórmulas protetoras da neurose obsessiva têm sua contrapartida nas fórmulas mágicas. Mas é possível descrever o curso de desenvolvimento das ações obsessivas, enfatizando como afastadas ao máximo do elemento sexual. Elas principiam como feitiços contra maus desejos, para terminar como substitutos da atividade sexual proibida, que imitam o mais fielmente possível. Se aceitamos o referido curso das concepções do mundo na história humana, em que a fase animista é sucedida pela religiosa e esta pela científica, não nos será difícil acompanhar as vicissitudes da onipotência dos pensamentos através desses estágios. Na fase animista, o homem atribui a si mesmo a onipotência. Na religiosa, ele acede aos deuses, mas não a abandona seriamente, pois reserva-se a faculdade de influir sobre os deuses de maneiras diversas. Na concepção científica do mundo não há mais lugar para a onipotência do homem. Ele reconhece a própria pequenez e submete-se resignadamente à morte e às outras necessidades naturais. Mas a confiança no poder do espírito humano, a contar com as leis da realidade, retém algo da primitiva fé na onipotência. Rastreando a evolução das tendências libidinosas no indivíduo, de sua configuração adulta até os primórdios da infância, vimos uma importante diferença, registrada nos 3 ensaios de uma teoria da sexualidade de 1905. As manifestações dos instintos sexuais podem ser observadas desde o começo, mas eles não se dirigem ainda para um objeto externo. Cada um dos componentes instintuais da sexualidade trabalha por si na obtenção do prazer e acha sua gratificação no próprio corpo. Esse é o estágio do autoerotismo, que é sucedido pela da escolha do objeto. O prosseguimento do estudo mostrou ser pertinente e mesmo indispensável incluir um terceiro estágio entre esses dois, ou, se preferirmos, de compor em 2 o estágio do autoerotismo. Nesse estágio intermediário, cuja relevância cada vez mais se impõe ao pesquisador, os instintos sexuais antes separados já se juntaram numa unidade e encontraram um objeto. Mas esse objeto não é externo, alheio ao indivíduo, e sim o próprio eu, já constituído por esse tempo. Considerando fixações patológicas desse estado observadas mais tarde, nós o denominamos narcisismo. A pessoa se comporta como se estivesse enamorada de si mesma. Os instintos do eu e os desejos libidinais ainda não são separados por nossa análise. Embora ainda não nos seja possível uma caracterização suficientemente precisa desse estágio narcísico, no qual os instintos sexuais até então dissociados se agregam numa unidade
e tomam, investem o eu como objeto, já suspeitamos que a organização narcísica jamais será abandonada inteiramente. O ser humano continua narcísico em certa medida, mesmo depois de encontrar objetos externos para sua libido. Os investimentos objetais que ele realiza são como que emanações da libido que permanece no eu e podem ser novamente levados para ela. Os estados de enamoramento, psicologicamente tão notáveis e que são os modelos normais das psicoses, correspondem ao mais alto grau dessas emanações, comparado ao nível do amor ao eu. Podemos agora ligar ao narcisismo e aprender como parte essencial deste a elevada estima, a superestimação de nosso ponto de vista, que primitivos e neuróticos atribuem aos atos psíquicos. Diríamos que nos primitivos o pensar ainda é em grande medida sexualizado, daí se originando a fé na onipotência dos pensamentos, a inabalável confiança na possibilidade de controlar o mundo e a impermeabilidade às simples experiências que poderiam instruir o homem sobre seu verdadeiro lugar no mundo. Quanto aos neuróticos, uma parte considerável dessa atitude primitiva permaneceu constitucional, por um lado. Por outro, a repressão sexual neles ocorrida produz uma nova sexualização dos processos de pensamento. As consequências psíquicas têm de ser as mesmas nos dois casos, seja quando o superinvestimento libidinal do pensamento é o original, seja quando é alcançado regressivamente. Narcisismo intelectual e onipotência dos pensamentos. Se é lícito vermos na demonstrada onipotência de pensamentos entre os primitivos uma evidência em favor do narcisismo, podemos arriscar uma comparação entre as etapas de desenvolvimento da concepção humana do universo e os estágios de desenvolvimento libidinal do indivíduo. Então, a fase animista corresponde, tanto cronologicamente como em termos de conteúdo, ao narcisismo, a fase religiosa ao estágio de eleição de objeto, caracterizado pela ligação aos pais, e a fase científica tem sua plena contrapartida no estado maduro do indivíduo que renunciou ao princípio do prazer e busca seu objeto no mundo exterior, adequando-se à realidade. Apenas num âmbito a onipotência dos pensamentos foi conservada em nossa cultura, no âmbito da arte. Unicamente na arte ainda sucede que um homem consumido por desejos realize algo semelhante à satisfação deles e que essa atividade lúdica provoque, graças à ilusão artística, efeitos emocionais como se fosse algo real. As pessoas falam com justiça do feitiço da arte e comparam um artista a um feiticeiro. Mas essa comparação é talvez mais significativa do que pretende ser. A arte, que certamente não iniciou como l'art pour l'art, esteve originalmente a serviço de tendências que hoje se acham em grande parte extintas. Entre elas podemos suspeitar muitas eram intenções mágicas. Parte 4. A primeira concepção do mundo a que os homens chegaram, a do animismo, era psicológica, portanto. Não necessitava de ciência para sua fundamentação, pois a ciência começa apenas quando as pessoas veem que não conhecem o mundo e têm de procurar meios de conhecê-lo. Mas o animismo era natural e evidente para o homem primitivo. Ele sabia como eram as coisas do mundo, ou seja, eram tal como eles as percebia. Estamos preparados para saber, portanto, que o homem primitivo deslocava relações estruturais de sua própria psique para o mundo exterior
e, por outro lado, podemos fazer a tentativa de colocar de volta na psique humana aquilo que o animismo ensina sobre a natureza das coisas. A técnica do animismo, a magia, mostra-nos do modo mais claro e inequívoco a intenção de impor às coisas reais as leis da psique, sendo que os espíritos ainda não desempenham nenhum papel, embora também possam ser tomados como objetos de tratamento mágico. Os pressupostos da magia, portanto, são mais primordiais e antigos que a doutrina dos espíritos, que constitui o cerne do animismo. Nossa abordagem psicanalítica coincide neste ponto com a teoria de Marret, que postula um estágio pré-animista cujo caráter é mais bem designado pelo termo animatismo, doutrina da natureza viva de todas as coisas. A experiência não nos permite dizer muito acerca do pré-animismo, pois ainda não foi encontrado nenhum povo que dispensasse a noção de espíritos. Enquanto a magia ainda reserva toda a onipotência para os pensamentos, o animismo cede uma parte dessa onipotência aos espíritos e assim toma o caminho que leva à criação de uma religião. O que deve ter levado os primitivos a essa primeira renúncia? Não foi o conhecimento da incorreção de suas premissas, já que eles mantêm a técnica da magia. Os espíritos e os demônios são, como indiquei em outro lugar, apenas projeções das próprias emoções do ser humano. Ele transforma seus investimentos afetivos em pessoas, com elas povoa o mundo e reencontra fora de si os seus processos psíquicos internos, de modo bem semelhante ao do inteligente paranoico Schreber, que achou refletidas as ligações e os desligamentos de sua libido nas vicissitudes dos raios divinos por ele tramados. Aqui, como em ocasião anterior, deixaremos de abordar o problema das origens da inclinação a projetar para fora processos psíquicos, mas uma hipótese podemos avançar, a de que essa inclinação é reforçada ali onde a projeção traz a vantagem de um alívio psíquico. Tal vantagem certamente ocorre quando entram em conflito os impulsos que aspiram à onipotência, pois evidentemente não podem todos eles tornar-se onipotentes. O processo patológico da paranoia utiliza-se efetivamente do mecanismo da projeção para dar conta desses conflitos originados na psique. O caso típico desse conflito é aquele entre os dois membros de um par de opostos, o caso da atitude ambivalente, que examinamos em detalhe na situação da pessoa em luto pela morte de um ente querido. Um caso assim nos parecerá particularmente adequado para motivar a criação de projeções. Nisso concordamos novamente com os autores que veem os maus espíritos como os primeiros a terem surgido e que derivam a noção de alma da impressão deixada pela morte nos sobreviventes. A diferença é que não priorizamos o problema intelectual que a morte coloca para o vivo. O que fazemos é situar a força que impele a pesquisa no conflito emocional em que esta situação mergulha o sobrevivente. Portanto, a primeira realização teórica do ser humano, a criação dos espíritos, teria nascido da mesma fonte que as primeiras restrições morais a que ele se sujeitou, os preceitos dos tabus. Mas o fato de a origem ser idêntica não implica a simultaneidade da gênese, se foi realmente a situação do sobrevivente em relação ao morto que o tornou reflexivo, que o obrigou a ceder uma parte de sua onipotência aos espíritos e sacrificar algo do livre arbítrio de sua conduta, então essas criações culturais seriam um primeiro reconhecimento da necessidade que se opõe ao narcisismo humano. O primitivo se inclinaria ante a supremacia da morte com o mesmo gesto com que parece negá-la.
Se ousamos explorar mais ainda as nossas premissas, podemos indagar que parte essencial de nossa estrutura psicológica tem seu reflexo e seu retorno na criação projetiva de almas e espíritos. Então, é difícil contestar que a primitiva noção de alma, por mais que se diferencie da alma posterior, totalmente imaterial, coincide essencialmente com esta, ou seja, apreende pessoa e coisa como algo duplo, em cujas duas partes componentes se acham divididas as familiares características e modificações do todo. Essa dualidade original, para usar uma expressão de Spencer, já é idêntica àquele dualismo que se manifesta na habitual separação de corpo e espírito, e cuja indelével expressão verbal reconhecemos, por exemplo, quando se diz de alguém que desmaia ou se descontrola que está fora de si. Aquilo que, exatamente como os primitivos, projetamos na realidade externa não pode ser outra coisa senão o reconhecimento de um estado em que algo é dado, está presente para os sentidos e a consciência junto a um outro em que algo é latente, mas pode reaparecer, isto é, a coexistência da percepção e lembrança, ou, de modo mais geral, a existência de processos psíquicos inconscientes ao lado dos conscientes. Pode-se dizer que o espírito de uma pessoa ou uma coisa reduz-se, em última análise, a sua capacidade de ser lembrada ou imaginada quando é subtraída à percepção. Certamente não se pode esperar, nem da noção primitiva de alma, nem da atual, que a sua delimitação da outra parte mantenha as linhas que a ciência de hoje vem traçando entre a atividade psíquica consciente e a inconsciente. A alma animista reúne disposições de ambos os lados. Sua fluidez e mobilidade, sua capacidade de abandonar o corpo, de apoderar-se duradoura ou provisoriamente de outro corpo, são características que lembram inconfundivelmente a natureza da consciência. Mas a forma como se mantém oculta por trás da personalidade manifesta lembra o inconsciente. Hoje em dia, não mais atribuímos imutabilidade e indestrutibilidade aos processos conscientes, e sim aos inconscientes, e consideramos estes os autênticos veículos da atividade psíquica. Já dissemos que o animismo é um sistema de pensamento, a primeira teoria completa do universo, e agora vamos extrair certas conclusões da abordagem psicanalítica de tal sistema. A experiência de cada dia nos mostra as principais características do sistema. Sonhamos à noite e aprendemos a interpretar o sonho de dia. O sonho pode, sem negar a sua natureza, parecer confuso e desconexo. Pode também, ao contrário, imitar a ordem das impressões de uma vivência, deduzir um acontecimento de outro e relacionar uma parte de seu conteúdo a outra. Isto ele consegue realizar com maior ou menor êxito e quase nunca o faz de modo tão perfeito que não apareça algum absurdo, alguma falha na trama. Quando o submetemos à interpretação, vemos que a disposição irregular e desigual de seus componentes é algo irrelevante para sua compreensão. O essencial nele são os pensamentos oníricos, estes sim dotados de sentido, coerentes e ordenados. Mas sua ordem é bastante diversa da que lembramos no conteúdo manifesto do sonho. O nexo dos pensamentos oníricos é abandonado e pode então ficar inteiramente perdido ou ser substituído pelo novo nexo do conteúdo onírico. Quase sempre ocorre, além da condensação dos elementos do sonho, uma reordenação deles, que é independente da ordenação anterior em maior ou menor grau.
por fim, aquilo em que o material dos pensamentos oníricos foi transformado pelo trabalho do sonho sofre uma nova influência, a assim chamada elaboração secundária, que claramente visa eliminar a falta de nexo e a incompreensibilidade resultantes do trabalho do sonho em favor de um novo sentido. Este novo sentido alcançado pela elaboração secundária já não é mais o sentido dos pensamentos oníricos. A elaboração secundária do produto do trabalho do sonho é um exemplo valioso da natureza e das exigências de um sistema. Uma função intelectual em nós requer unidade, nexo e compreensibilidade de todo o material da percepção ou do pensamento de que se apodera, e não hesita em fabricar um nexo incorreto, se devido a circunstâncias especiais não aprende o correto. Conhecemos os sistemas assim construídos não só através do sonho, mas também das fobias, do pensamento obsessivo e dos delírios. Nos distúrbios delirantes, paranoia, a construção de sistema é o que mais chama a atenção. Ela domina o quadro da doença, mas também não pode ser ignorada nas outras formas de neuropsicose. Em todos os casos, podemos demonstrar que houve uma reordenação do material psíquico para um novo objetivo, muitas vezes violenta no fundo, embora pareça compreensível do ponto de vista do sistema. A marca mais distintiva de um sistema vem a ser, então, que cada um dos seus produtos permite acharmos duas motivações, uma baseada nas premissas do sistema, eventualmente delirante, portanto, e uma oculta, mas que temos de reconhecer como a efetivamente atuante, a real. Isso pode ser ilustrado com um exemplo tirado de uma neurose. No ensaio sobre o tabu, mencionei uma paciente cujas proibições obsessivas mostram perfeita concordância com um tabu maori. A neurose dessa mulher está voltada para o marido. Culmina na defesa contra o desejo inconsciente de que ele morra. Mas sua fobia manifesta e sistemática diz respeito à menção da morte em geral. Nela, o marido é excluído e jamais se torna objeto de preocupação consciente. Um dia, ela escutou o marido dar instruções para que suas navalhas, que haviam ficado cegas, fossem levadas a certa loja para serem amoladas. Impelida por uma estranha inquietude, ela dirigiu-se à loja e, após retornar dessa verificação, solicitou ao marido que se livrasse para sempre das navalhas, pois descobrira que junto à loja havia um estabelecimento funerário. Devido à intenção dele, afirmou, as navalhas ficaram indissoluvelmente ligadas ao pensamento da morte. Esta é a motivação sistemática da proibição. Podemos estar certos de que, mesmo sem descobrir aquela vizinhança, a paciente teria surgido com uma proibição relativa às navalhas, pois teria bastado que ela avistasse no caminho da loja uma carruagem fúnebre, uma pessoa de luto ou alguém levando uma coroa funerária. A rede das condições era extensa o bastante para apanhar a presa de qualquer forma, dependia dela puxá-la ou não. Foi possível verificar que em outros casos ela não ativou as condições para a proibição, o que explicou dizendo que fora um dia melhor. Naturalmente, a verdadeira causa da proibição das navalhas era, como facilmente se pode imaginar, sua repugnância ante um prazer ligado à ideia de que seu marido pudesse cortar a garganta com uma navalha afiada. De modo bem semelhante, uma inibição no andar, uma abasia ou agorafobia, torna-se completa e pormenorizada quando tal sintoma consegue alçar-se a representante de um desejo inconsciente e da defesa contra ele. Quaisquer outras fantasias inconscientes e reminiscências atuando no doente buscam esta saída aberta para exprimir-se como sintoma.
e dispõe-se em novo e adequado ordenamento no quadro da inibição do andar. Seria, portanto, um começo inútil e realmente tolo tentar compreender o encadeamento e os detalhes dos sintomas de uma agorafobia, por exemplo, a partir do seu pressuposto de base. Toda a coerência e rigor do conjunto é apenas aparente. Uma observação mais aguda pode, como nas fachadas dos sonhos, revelar as piores incoerências e arbitrariedades na formação de sintomas. Os detalhes de semelhante fobia sistemática retiram sua real motivação de determinantes ocultos, que não precisam ter algo a ver com a inibição no andar, e por isso tal fobia assume configurações tão variadas e contraditórias em pessoas diversas. Retornando agora ao sistema animista, podemos concluir, pelos conhecimentos que adquirimos, de outros sistemas psicológicos que também entre os primitivos, a superstição não é necessariamente a única ou a verdadeira motivação de um costume ou preceito e que ela não nos subtrai a obrigação de buscar os motivos ocultos dos mesmos. Sob o domínio de um sistema animista, é inevitável que todo preceito e toda atividade tenham uma justificação sistemática, que hoje denominamos supersticiosa. Superstição, como angústia, sonho ou demônio, é uma das noções psicológicas provisórias que se dissolveram com a investigação psicanalítica. Olhando por trás dessas construções, que resguardam o conhecimento como se fossem biombos, percebe-se que a vida psíquica e o nível cultural dos selvagens não tiveram até hoje a consideração merecida. Vendo-se a repressão dos instintos como uma medida do grau de cultura alcançado, deve-se admitir que também no sistema animista houve progressos e desenvolvimentos que são injustamente menosprezados devido à sua motivação supersticiosa. Quando nos informam que os guerreiros de uma tribo selvagem se impõem total abstinência e limpeza ao entrar em pé de guerra, a explicação dada é que eles eliminam seus dejetos para que o inimigo não se apodere dessa parte de sua pessoa com o objetivo de prejudicá-los pela magia, e podemos conjecturar motivações supersticiosas análogas para a sua continência. Subsiste o fato da renúncia instintual, porém, e talvez compreendamos melhor o caso se supusermos que o guerreiro se impõe tais restrições a título de compensação, porque se acha a ponto de permitir-se a plena satisfação de impulsos mais cruéis e mais hostis, normalmente proibidos. O mesmo vale para os inúmeros casos de restrição sexual quando se está ocupado com tarefas difíceis ou de responsabilidade. A justificativa para essas proibições pode se referir a um contexto mágico, mas a ideia fundamental de obter maior força mediante a renúncia à satisfação instintual permanece inequívoca e não devemos negligenciar a raiz higiênica da proibição junto à racionalização mágica. Quando os homens de uma tribo selvagem partem para a caça, a pesca, a guerra, a coleta de plantas valiosas, suas mulheres permanecem em casa, sujeitas a inúmeras restrições severas, às quais os selvagens atribuem efeito simpático, atuando à distância sobre o êxito da expedição. Mas não é preciso muita argúcia para imaginar que esse fator atuando à distância não é outro senão um pensamento saudoso, a nostalgia dos ausentes, e que por trás desses disfarces está a boa compreensão psicológica de que os homens só dão o melhor de si quando se acham tranquilos em relação às mulheres que deixaram em casa. Outras vezes declara-se abertamente, sem recorrer a motivos mágicos, que a infidelidade conjugal da mulher arruína os esforços do homem ausente, envolvido numa atividade responsável.
Os numerosos tabus a que estão sujeitas as mulheres dos selvagens durante a menstruação são motivados pelo supersticioso horror ao sangue, e nisso também possuem um fundamento real. Mas seria injusto ignorar a possibilidade de que esse horror ao sangue também serve a propósitos estéticos e higiênicos, que em todo caso tem de vestir-se de motivações mágicas. Não nos iludimos quanto a essas tentativas de elucidação nos exporem à crítica de que estamos atribuindo aos selvagens de hoje uma sutileza nas atividades psíquicas que é bastante improvável, mas penso que no tocante à psicologia dos povos que permaneceram no estágio animista, pode muito bem suceder o mesmo que com a vida psíquica das crianças, que nós adultos não mais compreendemos e cuja riqueza e finura por isso tanto subestimamos. Lembrarei ainda um grupo de preceitos que não foram esclarecidos, pois admitem uma explicação familiar ao psicanalista. Em muitos povos selvagens é proibido, em circunstâncias diversas, manter armas afiadas e instrumentos cortantes em casa. Fraser menciona a crença alemã de que uma faca não deve ser deixada com a lâmina para cima. Deus e os anjos poderiam nela se ferir. Não deveríamos reconhecer nesse tabu o pressentimento de certos atos sintomáticos nos quais a faca poderia ser usada por maus impulsos inconscientes? A seguir, áudios do próximo capítulo.